múmias. Como curadora de egiptologia para o Museu Universitário de Manchester, na Inglaterra, ela já realizou autópsias em 35 múmias, mais do que qualquer um. Ela também foi pioneira no método de fazê-lo sem destruir as múmias. Temos aqui a múmia de uma senhora de idade. Usando raios-x e endoscópios, penetramos por orifícios já existentes e colhemos amostras de tecidos que podemos usar para identificação para o DNA. Também esperamos que, no futuro, possamos detectar DNA viral e bacteriano nas múmias. Então, essa metodologia é muito melhor. O endoscópio permite que a doutora David examine o corpo sem ter de desembrulhá-lo, em completa segurança. Trabalhar com uma múmia pode ser um risco, tanto para o operador como para a múmia, porque o operador pode inalar os esporos do pó da múmia. E, por outro lado, o operador pode depositar bactérias e umidade na superfície da múmia, causando assim a sua decomposição. Apesar de morta há milhares de anos, uma múmia permanece viva com bactérias. Algumas inofensivas, outras letais. Usamos roupas protetoras quando trabalhamos com as múmias, e isso nos protege contra os esporos de fungos. Rosalie David conhece a verdadeira sorte daqueles que perturbaram os ossos de Tutankhamon. Sua tosca autópsia liberou um assassino invisível. Antigamente, os operadores não usavam nenhuma roupa protetora. Eles simplesmente usavam roupas do dia a dia, então podia haver um intercâmbio de danos entre o operador e a múmia. O pó de uma múmia. Esse era o perigo na tumba de Tutankhamon. Ainda assim, 70 anos atrás, o mundo continuou tomado por um feitiço que alertava sobre a morte alada. A primeira vítima da maldição de Tutankhamon, o abastado Lord Carnarvon, deixou para seus herdeiros uma herança de nervosismo. Após a morte do meu bisavô, obviamente, meu avô herdou Hickler. E o meu avô estava muito preocupado com a maldição do rei Tutankhamon e não permitia que seu nome fosse dito no castelo. O castelo Hickler, numa noite fria de inverno, pode ser bastante assustador. E se somar a isso a alegada maldição de um faraó, você pode ficar bastante assustado. Muito depois do meu avô ter morrido, tivemos que fazer um inventário do castelo. E é claro, sendo um lugar tão grande, isso levou bastante tempo e finalmente foi terminado. Estávamos reunidos aqui, em família, com Robert Taylor, o mordomo do meu avô, que era um dos grandes mordomos britânicos. E meu pai virou-se para Robert Taylor e disse: "Bem, graças a Deus tudo acabou, Robert." E Robert Taylor virou-se para o meu pai e disse: "Bem, senhor, tudo menos aquelas coisas egípcias." Como você pode imaginar, todos nós ficamos absolutamente surpresos com esse comentário e dissemos: "Bem, que coisas egípcias são essas?" E ele disse: "Bem, se me seguirem, mostrarei a vocês os armários secretos." O governo egípcio era meticuloso e sabia a localização de todos os objetos encontrados na tumba de Tutankhamon. Ainda assim, 17 pequenos artefatos tinham sido contrabandeados. Carter e Carnarvon acharam o fascínio do tesouro irresistível. Poucos no lugar deles não achariam. O homem que encontrou a tumba de Tutankhamon estava entre os poucos que escaparam de sua maldição, ou quase. Quando fez a maior descoberta da arqueologia, Howard Carter teve o mundo aos seus pés. E então, ele tropeçou. Ele tinha o meio ambiente. Ele tinha as tempestades de pó.
Seu bom amigo Carnarvon estava morto. Ele estava sendo muito pressionado pelos egípcios e estava sob enorme pressão da imprensa que não teve acesso à história. Ele tinha um espaço muito pequeno para trabalhar, estava enlouquecendo, estava irritado. De qualquer modo, seu temperamento era explosivo. Howard Carter chegou ao limite. Ele não aguentou mais e enlouqueceu. Obcecado e com acesso ao que ele sentia ser a sua tumba, um dia Carter trancou todos para fora, inclusive os egípcios. Isso foi um grande erro. Como estrangeiro trabalhando num país, ele tinha de saber que era convidado. E se você é convidado, precisa respeitar as pessoas com quem está trabalhando. E quando ele fez essa insanidade de instalar esse enorme portão de ferro e trancá-lo, foi como se a Inglaterra estivesse tomando algo que pertencia ao povo egípcio, o que era verdade. E eles se enfureceram e o puseram para fora. Após um ano de exílio, permitiram que Carter retornasse, mas a um preço terrível. Ele tinha de renunciar ao seu direito ao tesouro de Tutankhamon. O destino o poupou para viver dia após dia com o tesouro que ele encontrou, mas que nunca poderia possuir. Talvez a maldição definitiva. Carter passou a década seguinte no Vale dos Reis catalogando as 5.000 peças maravilhosas de Tut. No dia 2 de março de 1939, aos 65 anos, ele morreu de causas naturais. Como a tumba de Tutankhamon, o túmulo de Carter é guardado por asas. Antes de morrer, Carter ressarciu Tutankhamon. Os ossos do faraó foram remendados e deixaram que ele descansasse em sua tumba. Mas ele não descansaria. Numa reação em cadeia de tragédias, sua maldição fez mais 5 vítimas. Primeiro, Lady Carnarvon morreu subitamente vítima de uma picada de inseto, como seu marido. Então, Richard Beecher, o secretário de Lord Carnarvon, morreu misteriosamente enquanto dormia. 3 meses depois, o pai de Beecher, Lord Westbury, lançou-se para a morte do 7º andar de um edifício. Ele deixou um bilhete culpando a maldição do rei Tut pela morte de seu filho. A caminho do cemitério, o carro fúnebre de Lord Westbury atingiu um garoto de 8 anos. No exato momento da morte do garoto, morreu também um funcionário do Museu Britânico, cujo campo era a egiptologia. Durante 3 décadas, a maldição ficou adormecida, até a última vez que o sono de Tutankhamon foi perturbado. Perto das margens do Nilo, o faraó Tutankhamon foi enterrado com 5.000 peças de valor inestimável. Seus tesouros reais deveriam acompanhá-lo na sua jornada para o pós-vida. Em vez disso, eles fizeram um desvio. Na década de 70, o Egito cedeu a uma exigência popular e enviou muitas das relíquias de Tut numa turnê mundial. O diretor de antiguidades do Egito sonhou que morreria se os tesouros deixassem o país. 3 meses depois, num acidente de carro, ele foi a 25ª vítima da maldição de Tut. No mesmo dia em que a máscara de Tut foi preparada para ser levada a Londres, uma autoridade egípcia que zombou da maldição morreu de ataque cardíaco. Entre os excursionistas, quando o tesouro chegou a Londres, estava Lady Evelyn Herbert, a primeira pessoa a entrar na tumba de Tut. Minha mãe nunca tinha visto o sarcófago principal, porque não tinha chegado àquela câmara em especial antes do pai dela morrer.
Na época da exposição londrina, as TVs e rádios telefonavam para minha mãe e diziam: com o tesouro que ele encontrou, mas que nunca poderia possuir. Talvez a maldição definitiva. Carter passou a década seguinte no Vale dos Reis catalogando as 5.000 peças maravilhosas de Tut. No dia 2 de março de 1939, aos 65 anos, ele morreu de causas naturais. Como a tumba de Tutankhamon, o túmulo de Carter é guardado por asas. Antes de morrer, Carter ressarciu Tutankhamon. Os ossos do faraó foram remendados e deixaram que ele descansasse em sua tumba. Mas ele não descansaria. Numa reação em cadeia de tragédias, sua maldição fez mais 5 vítimas. Primeiro, Lady Carnarvon morreu subitamente vítima de uma picada de inseto, como seu marido. Então, Richard Bichel, o secretário de Lord Carnarvon, morreu misteriosamente enquanto dormia. 3 meses depois, o pai de Bichel, Lord Westbury, lançou-se para a morte do 7º andar de um edifício. Usamos roupas protetoras quando trabalhamos com as múmias, e isso nos protege contra os esporos de fungos. Rosalie David conhece a verdadeira sorte daqueles que perturbaram os ossos de Tutankhamon. Sua tosca autópsia liberou um assassino invisível. Antigamente, os operadores não usavam nenhuma roupa protetora. Eles simplesmente usavam roupas do dia a dia, então podia haver um intercâmbio de danos entre o operador e a múmia. O pó de uma múmia. Esse era o perigo na tumba de Tutankhamon. Ainda assim, 70 anos atrás, o mundo continuou tomado por um feitiço que alertava sobre a morte alada. A primeira vítima da maldição de Tutankhamon, o abastado Lord Carnarvon, deixou para seus herdeiros uma herança de nervosismo. Após a morte do meu bisavô, obviamente, meu avô herdou Highclere. E o meu avô estava muito preocupado com a maldição do rei Tutankhamon e não permitia que seu nome fosse dito no castelo. O castelo Highclere, numa noite fria de inverno, pode ser bastante assustador. E se somar a isso a alegada maldição de um faraó, você pode ficar bastante assustado. Muito depois do meu avô ter morrido, tivemos que fazer um inventário do castelo. E é claro, sendo um lugar tão grande, isso levou bastante tempo e finalmente foi terminado. Estávamos reunidos aqui, em família, com Robert Taylor, o mordomo do meu avô, que era um dos grandes mordomos britânicos. E meu pai virou-se para Robert Taylor e disse: "Bem, graças a Deus tudo acabou, Robert." E Robert Taylor virou-se para o meu pai e disse: "Bem, senhor, tudo menos aquelas coisas egípcias." Como você pode imaginar, todos nós ficamos absolutamente surpresos com esse comentário e dissemos: "Bem, que coisas egípcias são essas?" E ele disse: "Bem, se me seguirem, mostrarei a vocês os armários secretos." O governo egípcio era meticuloso e sabia a localização de todos os objetos encontrados na tumba de Tutankhamon. Ainda assim, 17 pequenos artefatos tinham sido contrabandeados. Carter e Carnarvon acharam o fascínio do tesouro irresistível. Poucos no lugar deles não achariam. O homem que encontrou a tumba de Tutankhamon estava entre os poucos que escaparam de sua maldição, ou quase. Quando fez a maior descoberta da arqueologia, Howard Carter teve o mundo aos seus pés. E entre as múmias. Como curadora de egiptologia para o Museu Universitário de Manchester, na Inglaterra,
Ela já realizou autópsias em 35 múmias, mais do que qualquer um. Ela também foi pioneira no método de fazê-lo sem destruir as múmias. Temos aqui a múmia de uma senhora de idade. Usando raios-x e endoscópios, penetramos por orifícios já existentes e colhemos amostras de tecidos que podemos usar para identificação para o DNA. Também esperamos que, no futuro, possamos detectar DNA viral e bacteriano nas múmias. Então, essa metodologia é muito melhor. O endoscópio permite que a doutora David examine o corpo sem ter de desembrulhá-lo, em completa segurança. Trabalhar com uma múmia pode ser um risco, tanto para o operador como para a múmia, porque o operador pode inalar os esporos do pó da múmia. E, por outro lado, o operador pode depositar bactérias e umidade na superfície da múmia, causando assim a sua decomposição. Apesar de morta há milhares de anos, uma múmia permanece viva com bactérias. Algumas inofensivas, outras letais. Então, ele tropeçou. Ele tinha o meio ambiente. Ele tinha as tempestades de pó. Seu bom amigo Carnarvon estava morto. Ele estava sendo muito pressionado pelos egípcios. Estava sob enorme pressão da imprensa que não teve acesso à história. Ele tinha um espaço muito pequeno para trabalhar. Estava enlouquecendo, estava irritado. De qualquer modo, seu temperamento era explosivo. Howard Carter chegou ao limite. Ele não aguentou mais e enlouqueceu. Obcecado e com acesso ao que ele sentia ser a sua tumba, um dia Carter trancou todos para fora, inclusive os egípcios. Isso foi um grande erro. Como estrangeiro trabalhando num país, ele tinha de saber que era convidado. E se você é convidado, precisa respeitar as pessoas com quem está trabalhando. E quando ele fez essa insanidade de instalar esse enorme portão de ferro e trancá-lo, foi como se a Inglaterra estivesse tomando algo que pertencia ao povo egípcio, o que era verdade. E eles se enfureceram e o puseram para fora. Após um ano de exílio, permitiram que Carter retornasse, mas a um preço terrível. Ele tinha de renunciar ao seu direito ao tesouro de Tutankhamon. O destino o poupou para viver dia após dia